Depois que aconteceu a tragédia, o presidente do Flamengo, Luiz Rodolfo Landim, deu a seguinte declaração: "O Flamengo está cuidando disso". Cuidou? Então, a gente tem que entender o que que é cuidar, né? Hum. Esse acolhimento, ele não existiu. Na verdade, o que aconteceu é que as famílias foram pressionadas a fazer acordos quase que instantaneamente pós-tragédia. Essas famílias não tinham nem iniciado ainda o seu processo de luto e se viram envolvidas com um corpo jurídico imenso, com uma pressão enorme para fechar esses acordos, essas indenizações e pior, né, eu falo que numa tragédia os primeiros a serem sentenciados são as famílias, porque eles ainda foram julgados pela sociedade, eles enriqueceram às custas da morte dos filhos. Isso não é verdade, isso não é verdade, isso é injusto, como tudo nessa história, né? São 10 meninos mortos, muitos feridos, sobreviventes e tal, traumatizados. Existiu uma condenação lá no começo que depois foi revertida, é isso? Não, na verdade, houve agora recentemente uma condenação na esfera civil, porque uma família, ela não fez acordo, não aceitou fazer acordo, e o processo tramitava há 4 anos e agora foi a primeira condenação do Flamengo na esfera civil, mas na esfera criminal não houve ainda nenhuma condenação. E os sobreviventes, que eles estão no Flamengo, eles estão... Você conhece essas histórias? Sim, dos 16 sobreviventes daquela madrugada, né, trágica, a gente entrevistou 8. Na verdade, 14 estavam dentro do container e 2 dormindo fora do container. Tem um caso de um dos meninos que foi o único sobrevivente do quarto dele. E ele falou para mim num primeiro momento: Daniela, eu não consigo falar, eu tenho um trauma imenso, eu não consigo falar. E eu falei para ele: Pablo, no seu caso, você não pode se dar o direito de não falar, porque você é a voz dos seus irmãos, você precisa falar por eles. E aí ele deu um depoimento que para mim eu acho que um dos mais marcantes do livro, quando ele revela que no quarto dele, a porta que já vinha com um defeito antes, se ela batesse com força, ela ficava travada por dentro, ela só abria por fora. Então, no quarto deles, eles não tiveram nem a chance de fugir. O Pablo sobreviveu porque sabe-se Deus como ele saiu pela janela. Mas os outros meninos que estavam no quarto não tiveram a chance nem sequer de fugir.